Dou-vos as boas-vindas ao Novo. Temos connosco Pedro Brinca, doutorado em Economia pela Universidade de Estocolmo, professor associado na Nova SBE, especialista em Economia e Políticas Públicas e, em vésperas do Orçamento de Estado para 2024, é o nosso convidado do Discurso Direto. Obrigado. Obrigado, Bill. Seja bem-vindo. Obrigado. Vamos começar pelos impostos, porque, pelo que temos visto, existe um consenso quase geral de que os impostos vão ter de baixar e, não tendo acontecido antes, espera-se que seja no próximo Orçamento de Estado que isso seja uma realidade. Portugal está a bater pelo terceiro ano consecutivo um recorde de carga fiscal. É desejável que se inverta essa trajetória a este momento? Bem, então, primeiro, a questão do anúncio da descida dos impostos é algo que já foi até anunciado pelo próprio Fernando Medina no Plano de Estabilidade e Crescimento, que tinha realmente prometido um alívio de impostos em sede de IRS, 2 mil milhões de euros até 2027. A reentrada política ficou marcada precisamente por isso, uma espécie de uma corrida a ver quem corta mais os impostos. Eu considero que há aqui duas vertentes de análise. A primeira tem a ver com o momento, como perguntou. Há uma realidade conjuntural, em que estamos num cenário de inflação e que uma política orçamental expansionista, ou seja, aumentos de despesa ou cortes de impostos, vão lutar contra a inflação. E depois há uma perspectiva estrutural, que tem a ver com aquilo que queremos para o país no médio e longo prazo. E Portugal aí, de facto, obviamente, tem problemas de competitividade fiscal. Temos perdido bastante competitividade fiscal nos últimos 20 anos e parece-me que sim, que nós precisamos de recuperar alguma dessa competitividade fiscal, precisamos de recompensar quem cria valor acrescentado, quem cria riqueza, quem cria emprego, e nesse sentido esses alívios fiscais parecem, de um ponto de vista estrutural de longo prazo, bons. Não obstante, mais uma vez, é bom lembrar que num cenário de inflação, ter estas políticas expansionistas do ponto de vista orçamental lutam contra a tarefa do Banco Central Europeu. É bom lembrar, e Portugal não é daqueles que contribuem para isso, sim, mas se a zona euro fosse um país, a zona euro estaria neste momento em procedimento por déficit excessivo, porque o déficit do orçamento combinado dos países da zona euro está em menos de 3,2% do PIB da zona euro. Por isso há muitos países que de facto não têm essa disciplina orçamental e que estão a contribuir para parte do problema, e parte do problema é a inflação não descer tão rápido, termos taxas de juros mais elevadas durante mais tempo, porque a inflação não baixa tão rápido. E nesse sentido é preciso ter algum cuidado. A segunda vertente de análise tem a ver com a minha opinião de que não é sério falar de baixas de impostos sem falar de como é que essas baixas de impostos vão financiar. E essa era a pergunta seguinte. Nós, na discussão, na tal corrida que tem havido sobre a redução de impostos, falamos muito da existência de uma margem orçamental. Uma margem orçamental num país que tem a dívida pública que tem e sistematicamente tem um déficit orçamental. Existe essa margem? Como é que podemos olhar para isso, tendo em conta as despesas que já temos alocadas ao orçamento do próximo ano, nomeadamente as 3 grandes rúbricas: pensões, salários e juros? Vamos lá ver. Bem, em primeiro lugar, é bom lembrar que nós, em juros, e isto estava no Plano de Estabilidade de Crescimento, creio que foi uma sobreestimativa, acho que não vai ser tão elevado, mas aquilo que estava previsto no Plano de Estabilidade de Crescimento era gastar 38 mil milhões de euros em juros até 2027. Ora bem, o que é que são 38 mil milhões de euros? Não é? Eu não sei, eu comprei uma casa por 300 mil, quer dizer, estou completamente desensibilizado dos números quando falamos em 1.000 milhões, quer dizer, mais 3 mil milhões para a TAP, é muito, é pouco, não sei, eu nunca vi 1.000 milhões de euros à minha frente, mas se nós traduzirmos isto para as pessoas que nos estão a ver, 38 mil milhões de euros são 70 aeroportos de Montijo. 38 mil milhões de euros são 6 aeroportos de Alcochete, são quase 2 PRRs, é metade por ano daquilo que nós gastamos, todas as administrações públicas, em saúde. Por isso é importante que exista esta consciência que se os cortes de impostos puserem em causa a consolidação orçamental, é disso que nós estamos a falar. Por outro lado, se os cortes de impostos forem financiados por descida de despesa, cortes na despesa, é bom perguntar que despesa. Ora bem, despesa, transferências sociais é complicado, porque nós vivemos num país que, se não fossem as transferências sociais do governo, em vez de termos uma taxa de risco de pobreza de 18%, teríamos uma taxa de risco de pobreza de 42%. Ou seja, se não fossem as transferências e o papel redistributivo do Estado, quase metade da população portuguesa era pobre, ou estava em risco de
pobreza. Ou seja, nesse sentido, não me figura como sério falar de cortes de impostos sem ter uma discussão profunda sobre como é que esses cortes são financiados. Que margem é que existe? Bem, nós sabemos que para 2023, se não houvessem medidas extraordinárias, quando o Conselho das Finanças Públicas, a execução orçamental fechar-se-ia com um superávit de 0,9%. No limite, temos o Orçamento de Estado de 23, que previa um déficit de 0,4%. Eu diria que, neste momento, para citar a Helena Garrido, que é uma nossa querida colega economista, neste momento o Fernando Medina terá o déficit que ele quiser, alguns entre estes 2 pontos. Já sabemos que não será de certeza 0,9, porque desde o cálculo do Conselho das Finanças Públicas já vimos algumas medidas extraordinárias. Duvido também que seja 0,4. Porquê? Porque 0,4 de déficit, que era o que estava previsto no orçamento. Porquê? Porque se 2022 seguir de guia, e acreditando nas palavras de Medina, que disse publicamente que o Orçamento de Estado era um compromisso com os portugueses, mas que ao mesmo tempo temos uma responsabilidade de executar e de aproveitar os ventos favoráveis para fazer consolidação orçamental, eu diria que a verdade estará alguns no meio. Pessoalmente, numa análise se calhar mais ligeira, acho que Medina não quer escapar à oportunidade de ser o segundo Ministro das Finanças na história da democracia a terminar o exercício fiscal orçamental com um excedente. E, nesse sentido, creio que haverá um excedente, provavelmente diminuto, 0,1, 0,2, mas creio que andar por aí. Mas isto, obviamente, é um palpite, não é? E se António Costa o deixar, não é? Porque ainda recentemente vimos a discussão do IRS, de que os novos salários mínimos iriam pagar IRS, e que ele confirmou, aliás, o Ministro das Finanças, e depois veio o Primeiro-Ministro por cima dizer não, nós ainda vamos mexer nisso. Portanto, há aqui também algum confronto entre a preocupação de Medina em precisamente atingir esses objetivos e a preocupação de António Costa enquanto líder do Governo em dar essa resposta social que é cara a este Governo, sabemos disso. Há também uma grande pressão precisamente nesse sentido por baixar aquilo que é o IRS, tem sido uma bandeira deste Governo. Não tem sido tão materializada quanto nos querem fazer crer, mas essa é de facto a prioridade que devia estar a ser abordada nesta corte de impostos. Eu acho que é importante olhar para o mix de impostos, o conjunto dos impostos, e perceber de facto quais são, do ponto de vista, por um lado político, obviamente, mas por outro lado também numa lógica de eficiência económica, quais são os impostos que seriam ideais em termos de mix, não é? Nós, por um lado, por exemplo, na questão do IRC, nós sabemos que em 2000 tínhamos uma carga relativamente média dentro dos países da OCDE, estávamos na metade superior dos países da OCDE, mas, quer dizer, os países que estavam abaixo da média da OCDE eram os países que não faziam parte da Europa, etc., ou uma boa parte deles. Dentro dos países da Europa Ocidental nós estávamos relativamente competitivos. O que é certo é que nos últimos 20 anos esse Ocidente Europeu fez uma forte valorização fiscal que Portugal não acompanhou. Estamos a falar em taxa efetiva. Pronto, então vamos à questão da taxa nominal efetiva. Estamos a falar da taxa nominal máxima. Estamos a falar dos 31%. Sim. O que é que acontece? Se nós olharmos para os países e compararmos a taxa nominal máxima com a taxa efetiva, Portugal é dos países onde esta diferença é maior. Tem uma taxa efetiva de sensivelmente 25% e tem uma taxa nominal de cerca de 31% do escalão máximo. Mas também é verdade outra coisa. Se nós olharmos para os mesmos dados, vemos que existe uma associação forte entre medidas de ineficiência alocativa de capital e, precisamente, a diferença entre a taxa nominal e a taxa efetiva. Porquê? Porque qual é a diferença da nominal à efetiva? A diferença é... Taxas e taxinhas. É afetar o comportamento dos gestores das empresas de forma a tirar partida das exceções que o Governo cria. Desde logo, a progressividade do próprio imposto, não é? Que as empresas maiores pagam um imposto maior, há aqui um desincentivo ao crescimento que não me parece de todo eficiente. As empresas ditas grandes absorvem cerca de 20% do emprego, 22%, e são responsáveis por uma criação de 32% do valor acrescentado. As microempresas absorvem mais de 40% do emprego e são responsáveis por cerca de 23% do valor acrescentado. Só por aqui vê-se logo onde é que está a criação de valor por trabalhador, não é? Por isso existe aqui uma distorção, um desincentivo ao crescimento
por um lado, mas Que por outro... alimenta o problema de produtividade, aliás. Exatamente. Nós somos um país de microempresas. Existem razões históricas que se calhar não temos aqui tempo para esmiuçar, mas somos um país de microempresas. Quer dizer, nós somos o segundo país da Europa onde temos maior percentagem da população a trabalhar em cabeleireiros esteticistas. Okay? Só à nossa frente só está o Chipre e estamos empatados com Malta. E é importante perceber que a economia portuguesa precisa de um novo paradigma, de um paradigma não assente em pequenos negócios de bens não transacionáveis protegidos da concorrência internacional que têm crescimentos da produtividade residuais ou nulos, mas sim em empresas que têm a ambição de crescer, de concorrer nos mercados internacionais, e essa pressão competitiva obriga-os a ser produtivos, eficientes, organizados e competitivos. E é isso que alimenta a criação de valor, que depois sustenta a convergência económica, que sem ela não é possível termos uma convergência social. Não é possível termos o estilo de vida de um alemão, de um holandês, de um francês, de forma sustentada no tempo, não é? Que é a tal convergência social, se não tivermos a médio prazo, longo prazo, a capacidade de criar tanta riqueza como eles, convergência económica. Podemos-lo fazer com base em dívida, e fizemos entre 98 e 2011, mas depois vem a realidade, e a realidade é como um comboio. Podemos querer ir contra ela, mas normalmente a coisa não corre bem, não é? Portanto, não devíamos estar a apostar no IRS, seria muito mais útil apostarmos nos impostos sobre a empresa. Não foi isso que eu disse de todo. Eu acho que tem que haver um conjunto tem que haver uma abordagem sistémica para ambas as fiscalidades, IRS e IRC. Quer dizer, IRS percebe-se, não é? Quer dizer, as pessoas estão a sair do país porque a diferença das condições de vida lá fora são brutais, são muito melhores do que aquelas que têm cá. Há aí alguma competitividade a ser ganha, claramente. Nós não podemos penalizar quem quer trabalhar mais e quem quer formar-se mais e adquirir mais qualificações para depois vender o seu trabalho a um preço maior. Quer dizer, os incentivos estão todos ao contrário, não é? Por outro lado, obviamente, nas empresas, já falámos, temos aqui esta falta de competitividade. Por isso, mas lá está, mais uma vez, esta discussão não pode estar divorciada da discussão de como é que se vai financiar isto. Se é pôr em causa a consolidação orçamental, que eu acho que é uma péssima ideia. Eu acho que o PS e este Governo têm feito, independentemente dos méritos de como o fez, têm feito um extraordinário contributo para o país com a consolidação orçamental que tem acontecido. Seria fácil esbanjar todos estes ventos favoráveis que nós temos tido em medidas mais populistas, por isso esse mérito há que reconhecer, mas, quer dizer, estes ventos favoráveis não vão continuar a soprar sempre na mesma direção. A Europa está completamente estagnada, é claríssimo para mim que para o ano o crescimento vai ser inferior ao que foi este ano, é claro para mim que a inflação para o ano vai ser inferior à que tem sido, e obviamente que esses dois ventos favoráveis, que são aqueles que suportaram em larga medida, em conjunto, lá está, com a disciplina orçamental que o Estado também fez, mas que suportaram em larga medida a consolidação que tem sido feita, vão deixar de superar. E vai ser muito mais difícil fazer consolidação orçamental e os brilharetes que foram feitos. Por isso, nesse sentido, para mim, o ênfase está numa dimensão que tem sido muito pouco falada e que, para mim, é crucial. É preciso olhar para o Estado de uma forma profunda, pensar profundamente na questão da reforma do Estado, perceber onde é que há ineficiências, perceber o que é que pode ser otimizado. Nós vamos gastar 1.000 milhões em modernização administrativa e finanças. Eu gostava de saber o que é que vou ter em troca. E perdoem-me agora um bocadinho também a provocação, eu acho que os mídias também têm muito esta culpa, porque aquilo que eu vejo nas Paragonas são 1.000 milhões para modernização administrativa e finanças. Ok, mas para mim, tão ou mais importante é saber o que é que vamos receber em troca. Qualquer investimento, obviamente que aquilo que nós gastamos é importante. E medir a seguir, não é? Eu quero saber o que é que vou receber. E para mim, isto é crucial, uma monitorização, indicadores de performance. E já nem falo nisto numa perspectiva quer dizer, isto não é uma perspectiva maquiavélica, neoliberal, de controlar os funcionários públicos e indexar performance à remuneração, quer dizer, já nem vou por aí, já sei que seria um alvo fácil de atacar. Mas se nós não soubermos onde é que estão, se não tivermos essas medidas de performance, se não tivermos esse olhar cirúrgico sobre a performance das administrações públicas, nós não vamos conseguir melhorá-las. E eu devo reconhecer um impulso reformista muito forte, muito positivo, que realmente deu um salto qualitativo na administração pública para o país e que foi liderado também por um governo PS, e que foi liderado pela professora Maria Manuela Leitão Marques, na altura foi nomeada secretária de Estado da Unidade Coordenadora de Administração Administrativa, e que, quer dizer,
pelo menos, se calhar, apenas do ponto de vista comunicacional, mas quer dizer que eu acho que desde que ela saiu não tem tido o mesmo ímpeto. Ou pelo menos aquilo que fizeram do ponto de vista comunicacional não nos tem chegado da mesma maneira. Pelo menos acho que isso é justo dizê-lo. E eu acho que é importante ter esta lógica de reforma do Estado para perceber se é possível fazer o mesmo com menos. E se for possível fazer menos, mesmo com menos, libertamos recursos precisamente para fazer esses cortes de impostos e aumentar a competitividade da economia portuguesa. Mas não temos ouvido falar em reformas, antes pelo contrário. E temos pelo menos 2 setores que têm estado nas parangonas dos jornais e que vão requerer financiamento, saúde e educação. Como é que se compatibiliza isto quando olhamos para 2024 e a seguir? Nós estamos a falar muito nas condições estruturais que podemos ter para a frente, mas lá está, há depois a questão política e há o curtíssimo prazo, que é o orçamento do próximo ano. Como é que isto se pode compatibilizar para garantir, por exemplo, alguma paz social? A paz social é um tema importante e há uma coisa que me preocupa como economista, naturalmente, que a minha área também de investigação passa um pouco por aí, mas principalmente como cidadão. Nós quando olhamos para a Europa, principalmente nos segmentos que criam mais valor acrescentado, que é nesses que nós queremos estar, nós temos 2 paradigmas de estruturas fiscais. Nós temos países com estruturas fiscais mais leves, com estados sociais mais pobres, okay, que é importante dizer isso também, mas com grande capacidade de atração de investimento, com forte dinâmica económica e com um crescimento económico bastante robusto. Podemos pensar em vários países de economias de leste, por exemplo. Depois temos um segundo paradigma de países fortemente capitalizados, fortemente produtivos, com estados sociais fortes, sustentado também com fiscalidades elevadas. Quer dizer, depois temos Portugal, que tem impostos de rico num país que é pobre. E aquilo que me preocupa em certa medida, e que é uma resposta que é uma pergunta para a qual eu não tenho uma resposta definitiva, é se é possível voltarmos a uma trajetória de convergência consistente ou comparável com aquela que muitos dos nossos parceiros na União têm tido desde 2000 e que nos têm ultrapassado de forma consistente, se é possível entrar nessa trajetória de convergência sem alguns sacrifícios a esse nível. E isso a mim assusta-me porque, obviamente, em Portugal existem muitas situações débeis. Existem alguns ventos favoráveis. Portugal, e eu costumo dizer, em jeito de brincadeira, que o governo vive na primeira derivada e a população vive no nível. Porque se nós ouvirmos o Executivo, quer dizer, a educação em Portugal, e estou a citar Mário Centeno, na altura que já era Governador do Banco de Portugal, mas acho que ainda pensava que era Ministro das Finanças, a dizer que nós estamos a pulverizar o leste europeu. E é verdade. Nós, de facto, em termos de percentagem de jovens que acabam secundário e vêm para o ensino superior, nós estamos muito acima da média. O problema não é a derivada, o problema é o nível, porque essa derivada vive no mesmo país em que nós somos o país de toda a União, não é só da zona euro, de toda a União, que tem maior percentagem de trabalhadores que não concluíram o secundário. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que nós temos aqui uma forte transição geracional, uma forte mudança geracional nas qualificações e noutro tipo de situações que podem ser um vento favorável muito forte e que talvez seja uma resposta àquela pergunta que eu tenho medo de não saber bem a resposta, que é precisamente a questão se é possível voltarmos para uma trajetória de convergência comparável àquela que os nossos congêneres europeus de leste têm conseguido percorrer sem passar por esses sacrifícios. Mas os nossos jovens, esses jovens qualificados que estão a mudar o paradigma, estão a sair? Estão. Anda aí um pouco uma polémica que os números do INEC não batem certo com os números da Segurança Social. Veremos quem é que tem razão, mas pelo menos no stock, ok? Não vamos olhar pelos últimos números, pelo menos no stock, Portugal, em termos de taxa de imigração, e aqui estamos a falar de taxa de imigração ao número de portugueses a viver no estrangeiro, a dividir pela população portuguesa, Portugal está em 8º no mundo. E quem está acima de nós são Estados falhados, ou, quer dizer, como a Somália, ou Palestina, ou Estados que tiveram guerras civis, como o Kosovo. Países que estão destruídos, no fundo. Ou estão, ou passaram por processos de, não é? Mas e como é que se inverte esse Temos que tornar Portugal mais competitivo, mais atraente a quem quer criar riqueza e valor. Agora, como é que nós vamos fazer isso sem pôr em causa o Estado Social? Como é que vamos fazer isso? Para mim, só há uma resposta, que temos a obrigação e o imperativo moral
de procurar, até para não pôr em causa essas transferências sociais, que é precisamente olhar de uma forma profunda para a organização do Estado e perceber o que é que pode ser otimizado e que margem é que existe para conseguir tornar a economia portuguesa mais competitiva, sem pôr em causa as transferências sociais que, se não existissem, punham na miséria muitas pessoas. A proposta que a CIP apresentou no seu Pacto Social, aliás, houve um leque de propostas, a mais falada foi esta do 15º mês livre de impostos, seria por propostas deste sentido e também das que foram feitas, por exemplo, para sistemas alternativos e complementares de reforma, seria por aí que se poderia convencer os jovens a ficar? Eu creio que essa proposta foi feita não só pela CIP, mas uma proposta também similar pelo PSD, que era meter um prémio de produtividade. Quer dizer, assim, só uma coisa que os portugueses são é criativos, não é? Nós já iríamos passar a ter, obviamente, é que toda a gente tinha um prémio de produtividade máximo, que era, no fundo, uma maneira de ter remuneração sem pagar impostos. E depois lá está, é o gato e o rato, como vimos há bocado na questão das rendas. Então a resposta a isso, que era a norma que na proposta do PSD existia, era que isso só poderia acontecer se a parte da remuneração não excedesse X% daquilo que tinha ganho nos anos anteriores. Mas depois, então, e o que é que acontece aos novos trabalhadores? Eles não podem ser produtivos? Quer dizer, Mas era uma coisa fixa em 2 anos, não é? pois, mas esse é o meu ponto. Então, os novos contratações, essa norma travão não podia ser aplicada. Ou seja, o que é que me impede a mim, enquanto patrão, de contratar um trabalhador a dizer-lhe o teu ordenado é isto, X da ordenado base é isso menos os 6% de prémio de produtividade e recebes o prémio de produtividade como ordenado. Quer dizer, nós somos muito criativos a andar à volta destas soluções. Isto são coisas que também não trazíamos soluções, não é? Claro, não, mas essa em particular. Ou seja, isso é uma coisa gira que fica bonito numa t-shirt e tem piada, mas sinceramente eu acho que não é por aí que as soluções vão entrar. Eu acho que as soluções têm que entrar é por, de facto, reformas estruturais no país que permitam potenciar o crescimento de valor. E nós podemos discutir dúzias delas aqui se tiverem tempo para isso. Mas eu acho, e não acho que essa seja uma medida estrutural, quer dizer, os impostos ou baixam ou não baixam. Seria uma medida conjuntural, sim. Exatamente. Falou em transferências sociais e eu perguntava-lhe em relação à situação que estamos a viver agora, de alguma crise e à perspectiva que temos para o próximo ano, faz mais sentido aquilo que se tem discutido, a redução generalizada dos impostos, a redução do IRS ou o aumento das transferências sociais? Duas coisas. Primeiro, não estamos em crise. Essa é a primeira que é importante dizer. Se nós estamos em crise num ano em que vamos crescer 2, qualquer coisa, quer dizer, meu Deus, então quando é que não estamos em crise, não é? Se calhar não estivemos em crise desde o 25 de Abril, talvez 3 ou 4 vezes, não é? Pronto, essa é a primeira coisa a dizer. Não obstante, não quer dizer que haja muita gente que não esteja em crise. São coisas diferentes, ok? Nós não temos um problema de média, porque em média o PIB está a crescer, nós temos um problema de franjas da população que foram desproporcionalmente afetadas por toda esta dinâmica de eventos. Se nós, por exemplo, ver um segmento específico, crédito à habitação, em 2019 nós tínhamos cerca de 18 mil famílias com taxa de esforço acima de 35%. Nós, no fim de 2022, antes de uma subida de 3,25 pontos percentuais desde o ano passado, nós tínhamos 70 mil famílias com taxa de esforço acima de 50%. Essas têm que ser ajudadas. Porque não creio que haja aqui risco moral de ajudar essas pessoas. Ninguém esperava, nem o próprio regulador, que fazia os testes de stress com limite de 3 pontos percentuais, nem eles esperavam que pudesse haver uma coisa desta magnitude. E que, aliás, reduziu esses limites dos testes de stress nos últimos meses. Reduziu, pronto, isso foi uma medida... Populista? Eu não sei se foi populista. Eu percebo a lógica da medida. E a lógica da medida é que, mais uma vez, ninguém acredita que possa subir 3%. E se nós vamos ver e limitarmos os empréstimos a quem quer comprar casa agora, que a taxa de esforço não ultrapasse os 50% ou os 35%, com 3% em cima disto, eu, para vos dar uma sensação quantitativa do que é que isso quer dizer, em fevereiro de 2022, quem fizesse um empréstimo para comprar uma casa de 300 mil euros pagava uma prestação de 900. Quem fizer, neste momento, está a pagar uma prestação do dobro. Mas não é essa a comparação relevante para aquilo que estamos aqui a falar. A comparação relevante é os mesmos 900 euros, quanto é que conseguem financiar? E é menos de metade. Ou seja, imagine pôr 3% em cima disso. Quer dizer, não existia, era impossível, não é? Ninguém se financiava. Ninguém se financiava. Por isso, eu percebo essa medida. Mas não é porque não existem, de facto, condições de rendimentos das pessoas para que elas tenham acesso a um crédito de uma maneira saudável? Há uma coisa que aí me preocupa bastante, indo diretamente à sua pergunta. Nós estamos a criar uma clivagem
muito grande em termos de desigualdade de riqueza. A forma dominante da acumulação de riqueza em Portugal é a habitação. É a forma dominante de poupança e riqueza de todas as famílias. É a habitação. E com os critérios de macroprudencial e com esses limites, aquilo que nós estamos a excluir é uma boa parte da população de aceder a essa escalada na constituição de riqueza. Ficam bloqueados no mercado de arrendamento. Vamos ver, o mercado de arrendamento tem que existir. Há pessoas cujas circunstâncias de vida, porque são jovens, porque têm alguma incerteza laboral, porque vão estar na cidade há algum tempo, porque ainda não têm família constituída, faz sentido que possam arrendar. Ou porque queiram. As pessoas não são todos obrigados a comprar casa, não é? Mas é importante que quem tenha condições, quem tenha estabilidade no emprego, quem tenha rendimentos e tenha vontade, que o possa fazer. Aliás, eu até vou mais longe, até, por acaso aqui até estou a fazer um elogio a um concorrente vosso, que disse que, quer dizer, é inacreditável vivermos num país em que ter trabalho Sim. pode não ser suficiente para não viver na miséria. E isso é preocupante, não é? Por isso, essa dinâmica do mercado da habitação preocupa-me no sentido que pode estar a ser um fator muito forte gerador de desigualdades. E nós estamos a falar das classes mais pobres, porque essas não acedem à compra de casa. Estamos a falar já à classe média. Mas estamos a falar do mercado da habitação ou estamos a falar de rendimentos, de níveis de rendimentos? Bem, as duas coisas não podem ser separadas. Só há preços. As casas só se vendem se as pessoas tiverem disponibilidade financeira para as comprar, não é? Mas se nós dissermos que as pessoas não têm capacidade de aceder ao crédito, mais uma vez, essa franja não tem capacidade para aceder ao crédito, não tem capacidade, muito menos, para comprar a casa com meios próprios, não tem capacidade para pagar uma renda, não tem capacidade para pagar todas as despesas do mês, não tem capacidade para pagar um seguro de saúde, não tem se calhar o problema não é do mercado da habitação, do mercado dos seguros, do mercado de arrendamento, mas sim dos salários, não é? Também, obviamente, vamos lá ver, os salários em Portugal não valem uma Mérida. Perdão-me a brincadeira. Não valem uma Mérida. E eu vou explicar porquê. O nível salarial da cidade, o maior nível salarial de uma cidade em Portugal é em Lisboa. E é inferior ao nível salarial mais baixo de uma cidade em Espanha, que é Mérida. Por isso, só por aí nós percebemos, de facto, que somos um país pobre, em média, e que, obviamente, que é complicado. Na questão da habitação, especificamente, é bom lembrar que nós podemos ter aqui um problema em que construir para o segmento médio-baixo, ou médio Sim. até, pode não ser a opção mais atraente do ponto de vista financeiro para os promotores. Não é? E enquanto houver procura que sustente o segmento de classe média alta e alta, obviamente que muitos dos recursos são desviados para aí. E pronto, e daí que eu creio que existe agora um movimento forte de resposta das políticas públicas à criação de uma oferta pública de habitação. Agora, não deixa de ser irónico... A questão seguinte era exatamente essa. Então, é aí que as políticas públicas têm de intervir. Como é que podem intervir? Primeiro, através da criação da oferta. Se é uma falha de mercado, vamos lá ver, o setor ficou muito fragilizado após a grande recessão, não é? Não só foi uma crise do setor imobiliário, uma grande desvalorização do imobiliário, que afastou muitas pessoas, algumas até foram, umas empresas de construção terão ido à falência, mas o próprio Estado descontinuou um conjunto de programas de subsidiação de rendas, etc. Foi um choque brutal. E ao mesmo tempo... 17 casas por ano. Era essa estatística que eu ia, que já me estragou a próxima frase. E é precisamente isso, que é, o próprio Estado deixou de construir. Entre 2000 e 2010 eram 930 fogos, entre 2010 e 2020 foram precisamente esses 17 no município de Lisboa, no período em que esteve lá António Costa e Fernando Medina. Pronto. É importante e é justo também lembrá-lo que boa parte da construção que ainda foi dos anos anteriores tinha a ver com o programa de acabar com as barracas no município de Lisboa. E isso explica uma boa parte dessa criação de fogos e, eventualmente, tivemos sucesso, acabamos com as barracas e, quer dizer, não vamos continuar a construir habitação para barracas que já não existem, não é? Pronto. Por isso, parte disso tem essa desculpa, não é? Entre aspas. E também passámos por um período complicado em termos de consolidação orçamental, controle das contas públicas, tudo isso. Mas, esquecendo o passado e olhando para o futuro, claramente que, tendo 2% do parque habitacional público, obviamente que há aqui
uma margem importante que o Governo pode fazer. Mas nem que o Governo gastasse todo o dinheiro do PRR, e agora estou a citar um colega meu, gastasse todo o dinheiro do PRR em habitação pública, nem assim nós conseguimos provavelmente resolver o problema. Depois vêm números de, nós temos 750 mil casas desocupadas, o problema não é de não haver casas. Só eu tenho 2 ou 3 casas. Só que uma fica no Pá Barreiro, que é um pinhal que fica lá atrás, na Gozela, Santa Combadão. Quer dizer, provavelmente não é uma grande resposta para quem precisa de viver em Lisboa para trabalhar em Lisboa, não é? Nós tivemos um movimento muito acentuado de imigração do interior para o litoral, que faz com que boa parte desta oferta que é descrita, obviamente não tenha qualquer relevância para as soluções que as pessoas precisam. E essas soluções estão principalmente nos grandes centros urbanos. Não é uma questão apenas limitada a Lisboa e Porto, mas é muito explicada por Lisboa e Porto. Exatamente. O debate tem sido muito centrado no IRS e na questão da descida do imposto e muito nestes casos, como por exemplo o mercado da habitação, que é um daqueles em que se esperam algumas respostas na proposta de orçamento. Olhando para as empresas, e nós já olhamos um pouco para as empresas, o que é que podemos esperar para o tempo mais próximo? O que é que podemos esperar para a proposta de orçamento de Estado que incentive a resolver alguns daqueles problemas que nós já falámos aqui? Das empresas? Do lado das empresas. Eu não sei, eu não faço parte do Executivo. Custa muito antecipar que medidas é que poderão vir aí. Eu sei que medidas gostaria. Eu gostaria, por exemplo, de resolver o problema dos atrasos na Justiça. Nós fizemos um grande caminho na parte do civil, fizemos um grande caminho na parte do criminal, mas no administrativo ou fiscal continua a ser uma catástrofe. Nós tivemos a Presidente do Supremo Tribunal de Direito Administrativo e Fiscal o ano passado, há cerca de 1 ano e meio, em fevereiro do ano passado, se não estou a erro, a dizer que, acho que não estou a citar mal, que a autoridade tributária usava a morosidade dos tribunais contra os contribuintes, quer dizer, ou algo que parecesse. O tempo médio dos dias, o disposition time, que é uma métrica que calcula a morosidade do tempo judicial, quer dizer, era o triplo ou quádruplo da média comunitária, até há pouco tempo. Os meus números podem estar um bocado desatualizados, são para aí de 2019, talvez. Pronto, mas acho que nada, desde 2019, acho que nada mudou de forma fundamental. Por isso, essa definitivamente é uma dimensão e que afeta de forma de sobremaneira as empresas, não é? Qualquer diferente que uma empresa tenha com a autoridade tributária é para arquivar e um dia pensa-se nisso, não é? Essa era uma. Outra que eu gostava de ver mudada, por exemplo, é nós percebermos que somos um país que tem uma geografia privilegiada, somos a porta da Europa para o Atlântico, estamos em 8º lugar no índice de conectividade de rotas, número de rotas do Banco Mundial, no índice de desempenho logístico do Banco Mundial, mas depois na performance das alfândegas ou nas infraestruturas aeroportuárias estamos em 33º ou 30º, não é? É tudo desviado para Espanha, Holanda, etc. Quer dizer, ou seja, nós nem daquilo que temos uma vantagem natural competitiva temos sido capazes de mudar. Pagamentos e atrasos. Portugal não é só campeão europeu de futebol. Portugal é campeão europeu dos atrasos nos pagamentos. Sim. E nas consequências que esses atrasos de pagamento têm para as tesourarias das empresas. E quem é o maior prevaricador? O Estado. Não é? Sei que têm sido feitos esforços e até por imposição comunitária, porque há novas diretivas que obrigam os governos dos Estados-membros a ser mais rápidos no pagamento dessas faturas. Mas, quer dizer, é uma coisa que até nem sequer tem impacto orçamental, não é? Pagar a horas, porque a despesa está lá e está, mas tem um poder disruptivo muito forte nas empresas. E essa era outra. Nós temos legislação laboral que é extremamente ineficiente. Quer dizer, nós somos o país da OCDE, o terceiro país da OCDE com maior rigidez da proteção ao trabalho, com maior proteção laboral. E nós podemos dizer, bem, a estabilidade do emprego é um bem político e nós, enquanto sociedade, podemos escolher pagá-lo. Isso é uma opção política perfeitamente legítima. Existe uma ineficiência, mas quer dizer, não é a economia não é uma ditadura, a economia é uma ferramenta à disposição das pessoas. A economia diz que isto é ineficiente, mas nós podemos politicamente dizer, eu quero pagar esta ineficiência porque isto é importante para as pessoas. Mas depois somos o terceiro país da União com a maior porcentagem de trabalhadores com trabalho a termo certo. Exato. Ou seja, criamos a legislação, criamos as distorções e depois de criar as distorções
nem sequer temos o bem político que as distorções visavam proteger. Quer dizer, tudo isto E não temos acontece. progressividade salarial que justifique depois esse emprego e etc. E por aí fora, não é? Não se compensa os melhores trabalhadores e, portanto, acaba por se criar estas... Há incentivos perversos e, nesse sentido, havia aqui larga margem para fazer muita coisa que eu gostaria que fosse feita, reformas estruturais, que melhorassem o ambiente económico, que melhorassem a capacidade, a tratabilidade do país e a capacidade do país em criar riqueza. Veja-se, e agora é o meu monte sindical da entrevista. Sou professor universitário. As universidades em Portugal recebem tanto, em conjunto, o sistema de ensino superior em Portugal, todo junto, recebe tanto como o Imperial College em Londres, como uma escola em Londres. Quer dizer, isto não há milagres, não é? Ou seja, e nós vemos que temos tido muitas iniciativas em Portugal em que a transferência de conhecimento e a parceria entre as universidades e o privado e empresas como a Bosch, como a BMW, que estabeleceram centros de investigação e desenvolvimento em Portugal, em parceria com iniciativas que nasceram em universidades, a Critical Soft com a BMW, ou, por exemplo, o Centro Tecnológico no Minho, com a Universidade do Minho, com a Bosch. Quer dizer, é preciso criar incentivos para que, de facto, essas parcerias existam de uma forma mais consistente, mais generalizada. Porque isso sim é trabalho que cria valor acrescentado. E sem criar valor acrescentado não é possível distribuir aquilo que não temos. É impossível pagar salários elevados se não houver produção e criação de valor. E é esse tipo de emprego que nós queremos, é esse tipo de situações que nós queremos favorecer. Por isso, claro, olha, mais uma prenda no sapatinho que eu gostava de ter para o próximo Orçamento de Estado. Força. Nós estamos a aproximar-nos do fim do nosso tempo. Vamos olhar aqui rapidamente para investimento público, até porque não há muito para onde olhar. O investimento não arranca. Temos o PRR, que há de arrancar alguns no próximo ano e no seguinte. Ao mesmo tempo, não há mãos para tratar ao mesmo tempo de PRR e quadros comunitários. A ferrovia está atrasada, os grandes projetos estão congelados. Será neste próximo orçamento que vamos ver algum impulso de investimento público a acontecer? Vamos lá ver, a questão no que ao PRR diz respeito, é normal que no princípio do programa, não estou a falar da execução, mas estou a falar dos pagamentos chegar às empresas, seja mais lento, não é? E acelere à medida que se vai aproximando do fim do programa. É importante que isso aconteça, porque o investimento público é, ou será, prevê-se que seja, o grande sustento do crescimento económico para uma parte, para a última parte deste ano e para 2024. Se isso não acontecer e tivermos problemas de execução, problemas de implementação, é possível que, se calhar, tenhamos um cenário em Portugal de crescimento, se calhar, menos favorável. Até por isso é importante. Agora, também é importante perceber que o PRR não vai estar cá para sempre, não é? E se é verdade que o PRR nos permitiu, de facto, ter este impulso no investimento público, que era fundamental. Entre 2010 e 2020, o investimento público que foi feito em Portugal não era suficiente para manter as infraestruturas existentes. É óbvio que, a partir de 2020, era determinante ter que haver aqui um choque no investimento público. O PRR permitiu que o Governo fizesse esse choque sem pagar o custo político de que ter que arranjar espaço no Orçamento de Estado para meter esse investimento público. Foi uma jogada de mestre e, ao mesmo tempo que consegue consolidar as contas e fazer investimento público. Agora, e a seguir a 2026? É preciso arranjar espaço no orçamento para investimento público após PRR. E aí também tenho que cumprimentar Fernando Medina, que recentemente veio alertar precisamente para isso, publicamente. Por isso, nesse sentido, no que diz respeito à parte da conjuntura e à sustentação do que é o crescimento económico em Portugal para o ano, a dinâmica do investimento público é fundamental. Do ponto de vista estrutural, mais uma vez, é preciso conseguir perceber se vai ser na racionalização ou na eficiência do Estado, que nós vamos buscar margem para conseguir arranjar espaço para o investimento público, ou para o aumento da competitividade fiscal, sim, ou para todas as outras prendas que nós gostaríamos de ter no sapatinho, mas que ela vai ter que vir de algum lado. E em relação ao investimento direto estrangeiro, também tem vindo a cair. Nos últimos 6 meses tem vindo a reduzir-se o volume de investimento que é captado pelo país e, ironicamente, a maior parte desse bolo que ainda existe é investimento imobiliário de estrangeiros a comprar casas aqui. Porquê é que não há mais capacidade de atração de investimento? Portugal, é preciso ter muito cuidado quando olhamos para variações de curto prazo, não é? Portugal, desde 2014,
tem construído um estoque de investimento direto estrangeiro que está acima da média da OCDE. Por exemplo, nós acho que nesse período passámos de 50% para 73% do PIB em estoque de IDE, se não estou em erro, acho que são esses números. Portugal, nesse ranking, até está relativamente bem. Isso, obviamente, não fala da qualidade desse investimento e desenvolvimento, desse investimento direto estrangeiro e da capacidade que essa entrada tem de criar valor. No passado, nós tivemos isso para o setor dos bens não transacionáveis e não foi um setor que alimentasse um crescimento de produtividade que nos permitisse crescer, não é? Agora, o que eu vejo são algumas notas positivas nessa dimensão e que aquilo que vemos é que a parte das nossas exportações que tem maior densidade de alta tecnologia ou de média alta tecnologia tem subido de facto nos últimos anos. Em níveis, lá está, os níveis e a derivada, em níveis, se calhar ainda está relativamente mais baixo, mas com uma dinâmica de crescimento e de melhoria. Por isso, nesse sentido, espera-se que haja uma mudança qualitativa na questão do investimento direto estrangeiro que possa realmente alimentar um novo paradigma de criação de valor mais assente na produção de bens transacionáveis com forte pressão competitiva, que depois também aproveita para levar uma forte crescimento de produtividade que sustenta todo o processo de criação de valor. Mas para isso é preciso empresas maiores, mais exportadoras, mais dinâmicas, com mais valor acrescentado e temos os incentivos todos montados ao contrário. Também, mas podemos ser inteligentes na maneira como o fazemos. Veja-se que nós podemos não ter a estrutura ou a capacidade de ter uma BMW ou uma Bosch, mas podemos usar a BMW e a Bosch como plataformas de distribuição de tecnologia feita em Portugal. Se nós criamos tecnologia para os automóveis da BMW, qualquer pessoa que guie um BMW no mundo inteiro está a conduzi-lo com tecnologia portuguesa que nós exportamos, não é? De alto valor acrescentado. A mesma coisa para as varinhas mágicas ou os frigoríficos. Há alguns na Patagónia, alguém há de ter um frigorífico que se desliga automaticamente se a porta estiver aberta mais do que 2 minutos. Quem criou aquilo ou programou aquilo terá sido eventualmente algum trabalhador do Centro de Investigação Colaborativo entre a Bosch e a Universidade do Minho. Por isso, nesse sentido, há aqui... Não há uma fatalidade de nós não conseguirmos criar essas multinacionais com essa dimensão. Nós podemos integrar as cadeias... Mas eu não estou a falar em multinacionais, eu estou a falar em grandes empresas. Mais de 250 trabalhadores. Pois, quer dizer... A nível europeu, que aliás vai aumentar agora, não é? Sim, eu creio que nós temos que fazer um salto de um paradigma em que o grosso do emprego, nós não podemos ter tanto emprego em microempresas de serviços sem qualquer ambição de crescimento ou densidade tecnológica ou com crescimento da produtividade. Podemos ter, de facto, empresas que são pequenas, porque uma empresa grande já foi pequena, nenhuma empresa nasce grande, mas temos que ser muito afirmativos em dar condições às empresas para crescerem e serem ambiciosas. E creio que esse caminho poderá estar a ser seguido, se calhar mais lento que aquilo que seria desejável, mas existe a esperança e a esperança última a morrer. E, para terminarmos e olhando para a frente, falou no caso do crescimento, do abrandamento. Era normal o que aconteceu do ano passado para este ano, mas a expectativa é de arrefecimento do ritmo de expansão. Por outro lado, a inflação já não terá o mesmo ímpeto que nós julgamos agora que terá. Que riscos, olhando para o próximo ano, que riscos é que nós podemos antever para a evolução da economia? Com o que é que nós vamos ter que lidar? Para mim, o maior medo que eu tenho é a questão do desemprego. Tudo isto, cortar impostos, tudo isto está na mesa porque o desemprego não disparou e está em mínimos históricos. Sim. Se o desemprego dispara, cai a receita, porque aquelas pessoas já não estão a criar riqueza e não estão a pagar impostos, e por outro lado aumenta a despesa. E entram os estabilizadores automáticos. E todo este excedente e todo este clima positivo de contas públicas desaparece num instante. Por isso, para mim a maior ameaça é alguma recessão que possa acontecer na zona euro. E que é real, porque a zona euro neste momento está estagnada, crescimento de 0,1 nos últimos 2 trimestres, mas a política monetária tem um efeito desfasado. Exatamente. Tem um efeito desfasado, que a maior parte dos economistas concordarão que andará entre os 12 e os 18 meses. Ora,
os 12 e 18 meses do impacto das subidas de taxa de juros ainda se vão dar pelo menos nos próximos 12 meses. E se a Europa já está estagnada com uma taxa de juros que há 12 meses era cerca de 1%, imagine-se o que é que pode acontecer nos próximos 12 meses. Por isso, nesse sentido, eu creio que essa poderá ser uma ameaça. É uma ameaça calculada, ou melhor, é um perigo calculado. E isto vem da doutrina Powell dos Estados Unidos, que foi quem disse que nós preferimos errar por excesso e sermos demasiado restritivos com as políticas e criarmos uma recessão, porque temos ferramentas que rapidamente tiramos a economia da recessão, ou, acredita ele, do que correr o risco de errar por defeito, ter uma desancoragem das expectativas e depois ser muito mais difícil controlar a inflação e ter que ser muito mais restritivo. Por isso eu creio que neste momento nós vivemos num cenário, em termos de políticas monetárias, estamos num cenário em que nós estamos a errar por excesso, preferimos errar por excesso na restritividade às condições da economia, mas que, se de repente este excesso se materializar, a inversão da subida das taxas de juros foi tão rápida como pode ser a descida, não é? E nesse sentido é um risco calculado. Agora, se existir destruição de emprego e se existir destruição de empresas, a coisa não se resolve assim tão rápido como eles querem, não é? A grande diferença da crise do Covid para a crise de 2008 não foi a magnitude, que o PIB num trimestre até caiu mais do que na grande recessão, não é? A grande diferença foi na capacidade que as políticas públicas tiveram. Bem, primeiro, ser uma crise sanitária e não ser uma crise económica, não é? Tínhamos um setor financeiro sobredimensionado, tínhamos um setor de construção sobredimensionado, balanços de bancos que ninguém sabia muito bem o que é que ali estava, instalou-se ali um bocado de pânico, e houve uma corrida aos bancos e aquilo rebentou tudo, não é? E houve ali um processo lento e doloroso de reajuste intersetorial, que houve muita destruição de emprego, muita destruição de empresas e, obviamente, é tudo capital organizacional, capital de conhecimento, capital de práticas comerciais, que é destruído e precisa de ser reconstruído. Nós agora não tivemos isso, nós temos uma crise sanitária. Um chinês comeu um morcego mal passado e de repente está toda a gente doente, não é? Era óbvio que quando a economia deixasse de estar restringida pelas medidas de controle sanitário, que a economia iria recuperar de forma muito rápida. Por isso, nesse sentido, se o próximo ciclo, a próxima recessão, se quisermos, se vier a acontecer, se conseguirmos mais uma vez evitar, fomos rápidos a agir e conseguimos evitar a destruição de emprego e de empresas, creio que o dano será relativamente controlado e essa maior ameaça que nós temos dos efeitos desfasados da política monetária, que se podem manifestar em toda a sua força durante 2024, podem não se concretizar. E a que nível é que estarão os juros então no próximo ano? Vamos lá ver, as expectativas que existiam em janeiro é que a taxa de juros começasse a descer em julho. Depois, em fevereiro, saíram os números da inflação em Espanha e em França e entrou toda a gente em pânico e então descidas de juros não antes de setembro, não é? Depois começámos a ver que a inflação estava a descer mais lentamente que aquilo que nós queríamos e então as descidas já só seriam em janeiro. E neste momento a melhor expectativa que nós temos de descidas de taxa de juros será só em junho. Por isso, quer dizer, tentar fazer aqui diga qual é que será o patamar normal para as taxas de juros. Não serão certamente os 7% que já tivemos, não serão certamente os 0% que não fazem sentido. Não sei. Existe uma discussão muito grande entre académicos e economistas sobre o que é a taxa de juros natural, taxa de juros de longo prazo. Sim. E esta taxa de juros natural e de longo prazo tem determinantes que não têm diretamente a ver com esta conjuntura. Tem a ver com mudanças estruturais, por exemplo, no padrão de poupança do leste asiático. Que se diminuir a procura de poupança na Europa, vamos ter que conviver com uma taxa de juros maior, ponto. Tem, por exemplo, a ver com o crescimento da produtividade. Se a aceleração digital que nós vimos foi 5 vezes mais rápida só em 2020-21 do que foi nos 5 ou 7 anos anteriores, se isso levar a um aumento da produtividade, obviamente também vamos ter uma taxa de juros maior. Tem a ver com a transição demográfica. Se nós conseguirmos, nós tivemos uma forte transição demográfica com o crescimento da Europa. Mas essa transição demográfica transitou para um novo paradigma em que a Europa está mais velha, mas está a abrandar. E abrandando a transição demográfica também pode subir a taxa de juros natural de longo prazo, porque o que nós tivemos agora foi um desequilíbrio muito grande entre pessoas acima dos 45 e pessoas abaixo dos 45. Acima dos 45 tem dinheiro para emprestar, abaixo dos 45 querem a pedir emprestado, se há poucas pessoas a pedir dinheiro emprestado e há muita gente a querer emprestá-lo, obviamente a taxa de juros baixa, não é? Essa transição que vinha desde os anos 80, os boomers, etc., parece ter abrandado e a Europa está a acordar para um conjunto de políticas que incluem opções muito importantes e que vão estar na agenda na área da imigração, que podem inverter essa estrutura. E aí, obviamente, vai ter consequências para a taxa de juros natural. O que eu lhe posso dizer é que
Truman, o presidente americano, costumava dizer que o sonho dele era ter um conselheiro económico que fosse maneta. Porque sempre que perguntava o que é que ia acontecer, o economista dizia que on one hand this happens, on the other hand that happens. Eu, para honrar as boas tradições dos economistas, posso lhe dizer que, por um lado, na taxa de juros natural há um conjunto de eventos que sugerem que ela pode ter subido. Ricardo Reis já fez vários, o meu colega Ricardo, já fez vários textos a defender que, de facto, a taxa de juros natural de longo prazo poderá ter subido. E se isso é verdade, significa que as atuais políticas de taxas de juros do Banco Central Europeu podem não ser suficientemente restritivas para trazer a inflação abaixo tão rápido, porque é a diferença entre a taxa de juros natural e a taxa de juros nominal do Banco Central que nos dão a medida do grau de restritividade que esta política está a ter na economia, poderá significar que vamos ter inflação mais lenta a descer e se calhar só teremos inflação nos 2% ou 25% ou 26% por volta dessa altura e teremos taxas de juros mais elevadas até lá. Se não for o caso, e, por exemplo, o Federal Open Market Committee dos Estados Unidos continua a estimar a taxa de juros natural nos Estados Unidos perto de 0%. Se essa for realmente a realidade, aquilo que poderemos esperar é que haja realmente uma quebra muito acentuada da inflação no próximo ano e que, de facto, 2024, não digo 2024, mas que 2025 ou 2026 podem ser iguais a 2019. Portanto, é esperar para ver. Muito obrigada, Pedro Brinca, por ter estado connosco, ter sido nosso convidado nesta semana. Pode acompanhar-nos, pode ler-nos tudo na edição impressa do Novo, neste sábado, e continuar a ver-nos em onovo.pt.